Vou sair aqui. Ai, começou. Quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo em teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais quero amar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te, quero amar-te, sempre mais quero amar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. Boa noite a todos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Que alegria estarmos reunidos aqui hoje para fazer essa live, essa mesa redonda. Ser católico na universidade, esse tema aqui é tão interessante para nós que estamos dentro da universidade, mas também para aqueles que estão de fora, que ficam curiosos, né, para saber como que é esse ambiente tão, né, que falam tantas coisas por aí. Mas para iniciarmos, né, esse nosso momento, vamos fazer uma breve oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, nós possamos entregar as nossas vidas, a vida de cada um que está aqui para participar dessa mesa redonda, a vida de cada um que está aqui para assistir, para aprender, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos corações essa noite. Sim, Espírito Santo de Deus, venha nos dando discernimento nas nossas palavras, vem guiando, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que nós vamos conversar esta noite, que o Senhor possa inspirar as nossas palavras, que o Senhor também possa tocar no coração de cada um que está aqui nesta live, que o Senhor possa fazer que essa palavra frutifique no coração dessas pessoas, com o testemunho de cada um dos presentes aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Então, né, muito bom estarmos aqui reunidos. E para começar a nossa mesa redonda, antes, né, de começar, falar um pouquinho sobre o MU, né, porque talvez muitos dos que estejam aqui ainda não tenham ouvido falar do MU, às vezes já ouviram falar, mas não sabem exatamente do que se trata. E nós somos, né, o Ministério Universidades Renovadas, que é o Ministério da Renovação Carismática Católica, e nós temos esse sonho, né, de, através da ação do Espírito Santo, levar Jesus, levar a doutrina de Jesus para dentro da universidade, para dentro do ambiente acadêmico, para dentro do ambiente profissional também. E nós fazemos isso através dos grupos de oração. Nós temos os GOUs, GOU, que é os grupos de oração universitário, e os GPPs, que são os grupos de partilha profissional. Nós não temos ainda na nossa arquidiocese, ainda, mas também tem os GOIs, que são os grupos de oração estudantil. E
Esse é brevemente explicando sobre o nosso ministério, né? E agora vou apresentar também, né, me apresentar. Eu sou Isadora, tenho 21 anos, faço fisioterapia na UFMG, atualmente estou cursando o 6º período, e eu conheci o MU há 3 anos, e atualmente eu sirvo no Gol Efeto, que é da Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e também, né, nesse contexto de pandemia, sirvo no Gol Carisma Online. E Deus me confiou essa missão, né, durante esse biênio de 2020 e 2021, de estar à frente, né, coordenando o Ministério de Universidades Renovadas aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu queria agradecer, né, aos meninos que estão aqui, vou apresentar eles também, e agradecer de forma especial também ao Zé Carlos, né, que é o nosso coordenador do conselho arquidiocesano, e também a todos que estiveram em oração por esse momento, a todos aqueles que nos ajudaram, a Nelisa também que está aí nos ajudando por trás das câmeras, agradecer a presença de todos vocês, porque essa nossa mesa redonda de hoje faz parte de uma série de atividades da nossa Semana Missionária, do RUA, em que nós queremos levar esse sopro do Espírito Santo para aquelas pessoas que nos cercam, né, no nosso ambiente profissional e acadêmico. E esse ano, né, de forma diferente, de uma forma virtual, a gente está fazendo isso. E graças a Deus nós temos esse espaço aqui para que vocês possam, né, conhecer um pouquinho de como que é, né, ser católico nas universidades. Então, né, sem mais delongas, para nós começarmos o nosso bate-papo aqui na nossa mesa redonda, vou apresentar os nossos membros dessa mesa, que vão compor essa mesa. Primeiramente, nós temos a nossa irmã Jéssica Maria Ferraz dos Santos, essa que está à minha esquerda. Ela tem 21 anos, estudante de Direito pela PUC de Betim, está no 9º período. Ela tem 3 anos que ela está no Ministério também, e ela é serva do Gol PUC de Betim. Deixa eu só fechar minha janela aqui, o barulho está um pouco alto. Serva do Gol PUC de Betim, e hoje ela é membro, fundadora e diretora de extensão da primeira Liga Acadêmica Jurídica do Estado de Minas Gerais. Chique demais essa menina. Nosso outro componente da mesa é o Lucas, que está aqui à minha direita. Ele tem 25 anos, ele é estudante de Engenharia de Minas, na UFMG. Ele participa do MUR desde 2013, e hoje ele serve no Gol Santa Edith Stein, da Escola de Engenharia da UFMG. Ele já foi do Núcleo Arquidiocesano do MUR, BH, no ano de 2016 e 2017, e ele trabalha com consultoria ambiental para mineração, e ele é noivo da Annelisa. E o nosso outro componente, né, é a Thalita, a Santana Fanon, a Thali. Thalita, né, gente? Thalita. Tá aqui embaixo. Ela tem 27 anos, é formada em Engenharia de Computação no Cefet, fez mestrado em Ciência da Computação na UFMG e atua na área como engenheira de software. Ela conheceu o MUR em 2012, ano que serviu no seu primeiro RUA, e ela, em 2014, ela deu início, junto com o servo Renan e o Everton, ao Gol Cefet. E também depois, em dezembro de 2016, ela participou da fundação do GPP Querigma, e atualmente ela está ajudando o MU em algumas questões pontuais. E embaixo aqui também, nós temos o Vinícius Moreira Silva, ele tem 27 anos, ele é formado em Antropologia e Arqueologia, pela UFMG também. Ele cursou nos anos de 2011 a 2015, participou do MUR durante esses anos, no Gol Fafiche, e também no Gol Luz do Mundo, que ele coordenou depois. E depois de formado, ele deu continuidade participando do GPP Maús. E atualmente ele também está ajudando o MUR em algumas questões pontuais. Então essa é a nossa mesa, todos devidamente apresentados. E desde já, deixa avisado, né, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, no final nós vamos ter um momento de perguntas, então se você quiser deixar sua pergunta aí no chat, a gente vai ler aqui, vai perguntar, né, para os meninos aqui.
Então, vamos lá, né? Para começar a nossa conversa, né? Eu queria saber de vocês, pessoal, assim, porque a gente sempre escuta, né? Às vezes dos nossos amigos, dos nossos familiares. Tem até a história, né, do Eros Biondini, que quando ele entrou na universidade, né, os amigos familiares dele falaram, né? Nossa, agora que você entrou na universidade, você vai conhecer o mundo de verdade, vai, né, desvirtuar, vai sair do caminho da fé. O que não aconteceu, né? Foi totalmente ao contrário. Ele fundou um grupo de oração dentro da UFMG. Então, queria saber como que foi isso para vocês, né? Qual era a expectativa de vocês antes de entrar na faculdade, né? O que que vocês pensavam? Se vocês achavam, como que ia ser essa questão da vivência da fé dentro da faculdade? Aí, Jéssica, se você quiser começar partilhando para a gente. Oi, gente, boa noite, salve Maria. É uma imensa alegria estar com vocês nessa noite para fazer uma breve partilha da nossa experiência enquanto universitários, e a Isa e eu, né? E o resto do pessoal enquanto já graduandos, já fora do âmbito universitário. Mas vamos lá. Eu tava. Ah, verdade, o Lucas. O Lucas forma no semestre que vem. O Lucas não terminou ainda. Verdade. E ele estava partilhando antes de nós começarmos. Mas, enfim, Isa, eu fiquei com muito medo. Assim, muito medo. Eu não sou de Minas, eu sou de Dom Eliseu, um município do estado do Pará, bem no interiorzinho mesmo, fica a 10 minutos do estado do Maranhão. Mas eu já conhecia a Renovação Carismática Católica. Como você disse, eu tenho 21 anos, comecei a participar da RCC quando eu tinha 13, 14. Então, sempre participei dos grupos de oração da cidade. Sabia que a RCC tinha um movimento, um ministério próprio para os universitários, mas na minha cidade nem tem universidade, eu não era universitária, então não era algo assim que fazia muita diferença na minha vida. Mas eu fiquei com muito medo, porque assim, foram várias questões, né? Mudanças muito, muito grandes. Eu vim de outro estado e a mesma coisa que aconteceu com Eros aconteceu comigo. Só que assim, nem era tanta a minha família que dizia isso, eram os irmãos do grupo de oração. Falavam, nossa, você vai para outro estado, você vai para a universidade. E, nossa, eu vim com muito medo. Eu estudo na PUC, sou bolsista ProUni 100%. E, então, assim, eu falei, gente, meu Deus do céu, eu vou morrer dentro daquela universidade. Eu converter, eu sou católica ainda. Mas, enfim, eu vim com muito receio de como seria a experiência com os professores, se eu conseguiria achar algum grupo de oração dentro da universidade, se eu conseguiria encontrar algum grupo de oração dentro da aqui na região da minha casa. E antes de vir, eu sempre rezei muito, porque assim, eu terminei o ensino médio com 17 anos, eu não tinha certeza do curso que eu queria fazer, da graduação, mas eu tinha muito medo de começar uma universidade e de realmente sair dos caminhos do Senhor. E eu sempre pedia nas minhas orações, e pedia que os meus pais rezassem nesse sentido também, pedindo ao Senhor para me levar aonde Ele realmente quisesse, porque eu sabia, tinha plena convicção de que se eu fosse onde ele quisesse que eu estaria, daria tudo certo. E assim, eu estou no 9º período do curso, terminando a graduação, mas assim, com a certeza de que realmente foi tudo da vontade de Deus. Nossa, que legal, Jéssica. Muito bom ouvir o testemunho assim, né? E você que veio de tão longe, que é uma mudança, né? Muito grande, assim, e realmente gera esse certa insegurança, né? Mas graças a Deus, né, ele te conduziu até o muro. Mas antes de entrarmos nisso, né, vamos ouvir o que o Lucas tem para partilhar com a gente também, sobre o que ele esperava, né, antes de entrar na faculdade. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Isa. Muito obrigado aí. Foi uma oportunidade, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. E a minha história é meio parecida com a da Jéssica, sabe? Porque eu também, antes mesmo de entrar na faculdade, eu conhecia já a renovação, meu pai e minha família toda participavam do grupo de oração, né? Meu pai chegou a coordenar o grupo de oração nas paróquias há bastante tempo. Então, eu participava, eu ia nos congressos arquidiocesanos aqui em BH, e eu via que tinha, e sabia também que tinha esse ministério para as universidades, né? O MUR. Mas, então, assim, eu sabia que existia,
E o medo que eu tinha com relação à faculdade era o seguinte, porque hoje eu faço engenharia de Minas, mas eu entrei na UFMG para fazer ciências biológicas. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo ciências biológicas. Então, assim, a imagem que eu tinha é o seguinte: eu vou quebrar o pau todo santo dia com o professor ateu, me enchendo o saco porque eu sou católico. E quando eu entrei, eu usava uma cruz desse tamanho pendurada no pescoço. Então, assim, era muito fácil me reconhecer na multidão. Aí eu ficava imaginando justamente isso, que o pessoal ia quebrar o pau, professor e tal. Então, assim, essa era a perspectiva que eu tinha. Mas, por um certo lado, isso me dava uma preocupação, mas não me dava tanto medo de perder minha fé diante dos questionamentos que eu fosse receber, né? Na verdade, isso me motivava a saber o seguinte: não, como eu tenho que estudar a fé, eu tenho que saber defender, para na hora que vier as discussões lá, eu saber devolver no mesmo, bateu, levou também. A ideia que eu tinha, a preocupação que eu tinha era nesse sentido, sabe, de responder o pessoal, sabe, ter resposta, né, estudar, conhecer, saber e tudo para poder oferecer defesa, né, como o São Pedro fala na sua carta, né, que a gente está pronto para defender a nossa fé a quem quer que nos questione. Então, essa perspectiva que eu tinha. Acabou que, né, mais pra frente eu falo do resto, mas daqui a pouco eu nem fiquei na biologia, né? Mas essa era a perspectiva que eu tinha na época, quando eu estava entrando. Nossa, legal demais também, né? Isso é muito importante, né? Da gente unir o conhecimento, né, com a nossa fé. E isso desperta na gente mesmo, dentro da universidade, esse ambiente que a gente busca conhecimento mesmo. E agora, queria ouvir da nossa amiga Thalita. Então, boa noite, é uma alegria também estar aqui com vocês, um prazer. Então, para falar a verdade, eu não tinha expectativa nenhuma, eu não esperava que eu fosse encontrar nenhum ambiente católico na universidade. Não tinha nenhuma pretensão, até porque eu fiz faculdade no Cefet, e eu já estudava lá na época do curso técnico. Existiam grupos de oração protestantes, mas não tinha nada de católico. E aí, eu não conheci o MUR e não conheci assim, de perto, eu não servia na renovação. Eu servia na minha paróquia, mas na minha paróquia não tinha renovação, eu servia no grupo de Crisma. E então, quando eu entrei, assim, até os 2 primeiros anos, eu não fazia ideia do que era Universidades Renovadas. Mais pra frente eu vou contar um pouquinho como é que eu fui descobrir, como é que isso se deu. Olha que engraçado, eu vou partilhar um pouquinho de mim, né? Porque eu também estudei no Cefet, do mesmo jeito que a Thali. Só que eu, na verdade, assim, tinha a expectativa de encontrar na universidade pessoas católicas. Eu acho que era bem positivo, assim, graças a Deus. Porque eu sabia que tinha esses grupos de oração protestantes, né? Mas eu via um cartazinho de um grupo de oração católico, que eu ficava, gol, né? Nossa, o que é isso? Mas é só dos universitários, eu ainda estou no ensino médio. E aí eu falei, quando eu entrar na universidade, eu vou buscar saber melhor disso. E aí, né? Cenas dos próximos capítulos. Era o cartazinho do Gol Cefet? Era o cartazinho do Gol Cefet. Eu sabia dessa história, que legal. E eu nem sabia o que significava. Eu fui perguntar para uma amiga, ela falou assim, é um grupo de oração católico aí. E ela era protestante, né? Eu falei, sério? Um grupo de oração católico? Que legal! Só que era no outro campus também, eu estudava no campus 1, era no campus 2. Mas legal. Ali já foi plantada a sementinha, né? E agora você, Vinícius, conta para nós. Estou feliz de estar aqui hoje, né? Estar com vocês aí tô meio distante, né? Eu estudei em Belo Horizonte aí de Carangola, interior. Fiz aqui com o Espírito Santo e Rio de Janeiro, então estou bastante longe. Então a minha vivência aí na universidade foi um pouco diferente aí, né? Eu sempre fui católico, mas quando eu fui entrar na universidade, eu não tinha essa expectativa, assim, não imaginava, estava uma coisa muito colorida, né? Aquela coisa de filme americano, né? Aquele pessoal na grama,
lendo, jogando bola, umas coisas assim, né? Aquelas festas, umas coisas muito, muito alegres, todo mundo muito feliz, né? Todo mundo sorrindo, aqueles esportes de líderes. Era assim que eu imaginava, né? E quando eu cheguei, eu lembro que quando eu fui chegando na FAFISC, né? Que é a Faculdade de Filosofia e Ciências da UFMG, eu vi tudo muito escuro. Tipo assim, eu lembro de uma escuridão, assim, sabe? Porque aquele ambiente universitário era meio assim, né? Não era aquela alegria, assim, né? Era um ambiente universitário, acho que ele é meio tenso, ele é mais pesado, né? Então, eu acho que eu lembro que eu cheguei subindo na rampa, eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu estava muito novo, muito imaturo, né? Não tinha ciência das coisas, não conhecia muita coisa, conhecia praticamente nada do MUR, do Gol. Eu já tinha ouvido falar por causa de uma parente minha, uma prima minha, né, que me mostrou. De primeira eu fiquei meio relutante, porque eu não conhecia o embate na turma, né, mas isso a gente vai explicando. Mas de primeira foi isso, né, a gente tem uma sensação de achar coisas muito bonitas, mas a gente chega lá e a gente leva um susto, a gente cai na realidade. É mais ou menos o que o Eros, né, a vivência dele, né, chegou lá e vai conhecer realmente como o mundo é, né. Eu acho que eu tive essa experiência, porque no interior é tudo muito mais tranquilo, né? Não tem essa vivência, né? Chegar uma cidade grande, muita gente, pessoas de vários estilos, né? E a gente leva um meio susto. Você do interior, 18 anos, né? Então foi mais ou menos isso, né? E aos poucos, com o passar do tempo, eu fui Acho que deu uma travadinha. Voltou. Mas é realmente verdade isso, né? Da gente saber alinhar as nossas expectativas com a realidade. Ainda mais quando a gente entra na faculdade tão jovem, assim, né? Às vezes a gente não tem essa noção ainda. E é um ambiente realmente desconhecido, assim, para quem não tem, né? Às vezes algum parente que frequenta, nunca, né, teve essa troca de experiências. É algo novo, assim. A gente fica só com as nossas bases que a gente tem em filmes, em coisas assim mesmo, né? E depois que a gente vai entender como que funciona, né? Como que é de verdade. Mas, nossa, muito legal, né? Eu vi esse antes. E agora eu queria saber de vocês, né? Como é que foi esse depois, né? Depois que vocês entraram, assim, né? Como é que foi? Como que foi essa experiência? E se vocês viveram, né? Algum desafio nessa questão da vivência da fé, né? Tanto por parte, talvez, né? De algum colega, de alguma coisa assim, ou momentos que vocês tiveram que testemunhar também, né? A fé. Como é que foi isso? Pode começar, Jéssica. Então, foi bem melhor do que eu pensei, no final das contas. Tem sido uma experiência muito boa, na verdade. Assim, muito boa mesmo. Eu sou muito grata a Deus pelas experiências vivenciadas na universidade, em todos os âmbitos, tanto no sentido acadêmico, quanto no sentido espiritual também. Eu não tive muitas complicações com professores. Todo mundo sabia que eu era católica. Eu tinha só um professor de direito penal que ele sempre fazia alguma piadinha ou outra. Mas, assim, nada muito agressivo. Assim, era bem ridículo as piadinhas. Eu falei, gente, não acredito que ele falou isso, assim. Nada muito agressivo. Eu só lembro que uma vez eu fui com uma blusa de Jesus Misericordioso. Aí meu professor de filosofia fez uma piadinha também, mas assim... eu sei de pessoas que tiveram experiências bem mais conflituosas com professores. Eu estudo na PUC Betim, nós temos a grande graça de ter uma capela com Jesus Eucarístico. Então, assim, isso é uma grande graça. Toda vez que eu passava na frente da capela, eu me sentia, assim, extremamente agraciada. E é muito bom, porque você vai tomar um café, oi, Jesus. Você vai tem um final de uma prova, você, oi, Jesus, você me deu a prova. Assim, você termina de almoçar e vai para o estádio, você passa lá em Jesus de novo. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Eu conheci o ministério no terceiro período, então, graças a Deus, eu tive muita ajuda do MUR, né, para ter uma consistência na fé no período da graduação. E eu estagiei depois, eu trabalhei um período na pastoral universitária. Que assim, é um setor responsável também pela evangelização dentro do campus, que
fazíamos várias coisas. Então, assim, eu trabalhava do lado de Jesus. Da minha mesa, eu lembro que dava para ver o sacrário. Então, assim, eu fui muito agraciada nesse sentido. Então, eu trabalhava ao ladinho da capela. Então, quando tinha gol, eu só saía da secretaria e ia ao gol. Eu tive muitas experiências boas com professores também. Eu lembro que uma vez uma professora da medicina, trabalhava na PU ainda, ela veio falar comigo sobre um grupo de alunos da medicina que estavam querendo conversar com o padre. À época, nós não tínhamos nenhum sacerdote na universidade, um sacerdote fixo. E aí eu fui conversar com ela e depois ela falou, não, porque eu estou aqui esperando um outro professor da medicina. Ele é católico também. Todo início de semestre nós começamos com uma adoração eucarística para poder começar o semestre entregando, né, daquilo que vai acontecer a Jesus. Então, assim, foram experiências bem mais positivas do que negativas. Houveram problemas, claro, mas, assim, eu lembro que no primeiro dia, eu nunca esqueci disso. Assim, nossa, 17 anos, perdidinha, não sabia nada. Fui pegar o ônibus, peguei o ônibus errado, cheguei atrasada na aula, o professor, quando cheguei na sala, o professor já estava explicando, mas aí ele falou, preciso que vocês tirem uma cópia de tal material. Aí lá vou eu procurar algum lugar dentro da universidade para poder tirar a cópia. Assim. O professor falou, num dia eu já queria, meu Deus, providenciar a cópia, senão não ia dar tempo, desesperado. Aí eu lembro, Isa, que eu cheguei na capelinha da PUC, Betim, a antiga, tão pequenininha. Aí, quando eu vi a capela com o sacrário, e tinha um menino na pastoral, sabe? Quando você olha assim para a pessoa, gente, que pessoa de Deus. E assim, no quadro, na parede, um quadro, um ícone de Nossa Senhora, um tantão de livro assim da igreja. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu lembro que eu fiquei sorrindo assim durante meia hora, de tão feliz que eu fiquei. Na PUC nós temos várias dificuldades no sentido de evangelização, talvez até mais sérias do que nas outras universidades, mas assim, não tendo que reclamar no sentido do acolhimento que eu tive, e de ter Jesus eucarístico, foi difícil um pouquinho no início, porque eu não conhecia ninguém católico. Não, assim, eu ficava atrás de um e outro. Eu lembro que eu achei uma menina no Facebook, vi que era da Renovação também. Aí eu parei no diretório acadêmico, eu faltei falar assim, oi, moça, você é católica? Fosse sua amiga? Porque, assim, não tinha nenhuma referência. Mas enfim, foi bem melhor do que eu pensei e o Mur me ajudou muito nessa trajetória. Nossa, Jéssica, muito legal. Nossa, que bênção, né? Ter uma capela dentro da universidade. Muito bom mesmo. Na UFMG nós não temos, infelizmente, né? Mas temos muitos gols, assim, né? Que ajudam a gente comprar dar e vender lá na UFMG. Mas agora vamos ouvir um pouquinho do Lucas, né? Como é que foi esse depois de ter entrado na universidade? Engraçado, foi bem interessante também, porque com professores, até que eu também não tive muita dificuldade como eu esperava que teria, não, sabe? Mas tive com colegas. Era uma época que eu gostava muito de ficar postando as coisas no Facebook, hoje eu posto muito menos. Quando eu posto é zoeira, mas é, na época foi no início do Pontificado Papa Francisco, e ele lançou aquela encíclica Lumen Fidei, a primeira encíclica dele, logo naquela época. Então eu peguei para estudar aquela encíclica, né? E acho que foi a primeira encíclica mesmo que eu estudei. Aí eu ficava lendo e falei, nossa, que é muito legal. Aí mandava no Facebook e postava. Aí vinha um colega meu da minha turma e rebatia, aí eu rebati em cima, e depois ele rebatia, eu rebati de novo. E era bem assim, uma cruzada de Facebook, né, que a gente fala hoje. Aí era até engraçado porque era sempre eu e um menino específico que discutia. E os outros ficavam observando, os outros meninos da minha sala, porque teve um dia que a gente discutiu, aí uma hora a gente parou de comentar, aí o outro comentou, assim, o outro que nem nada a ver. Não, que pena que acabou o debate, tava tão interessante. Então, assim, era bem engraçado isso. Mas, assim, nunca nada muito absurdo também não, sabe? Era muito respeitoso, o pessoal questionava mesmo, mas com muito respeito. E assim, graças a Deus, Jesus que sempre me deu muita coragem para poder falar mesmo as coisas, não ficar envergonhado, né? Mas aconteceu que assim, para eu chegar a participar do gol, como eu falei, eu conhecia antes, sabia que tinha o ministério, né? Inclusive na recepção de calouros, porque lá na UFMG, quando tem a época da matrícula, o pessoal do MUR faz essa recepção de calouros, né? Então, o pessoal que está aí vestibulando, que vai entrar na faculdade, procura a galera do MUR lá na recepção de calouros para você saber que hora que tem o gol. Porque o pessoal fica lá recebendo a gente, né?
Eu recebi um panfletinho lá com os horários do Gol, e aí tinha lá o Gol ICB, que era o ICB, é o Instituto de Ciências Biológicas, né, onde eu ia estudar. E quando eu fui procurar, eu acho que na época eu tinha acabado de mudar a sala do Gol. Então, assim, na primeira semana. Mentira, nem foi isso. Ó, o pessoal mudou, mas foi depois. Na primeira semana de aula eu já queria ir pro Gol. Só que normalmente na primeira semana não tem Gol, porque o pessoal tá organizando a questão de sala, reserva de sala, né? Aí eu fui na porta da sala, tudo fechado, não tinha ninguém. Aí não voltei mais. Você vê, né? Porque acabou que foi um dia também que eu saí mais cedo da aula. A aula acabou mais cedo. Depois o horário da aula não permitia eu participar mais. Isso em março, fiquei até maio sem ir no Gol. E aí, quando foi na época da jornada, e eu conheci uma menina aqui de Neves também, que participava do Golfa Fish. Eu tava doido pra uma jornada onde tinha caravana. Ela falou, não, o Mur tá fazendo caravana. A Nayara, lá do Golfa Fish, tá organizando e tal. Aí, vão lá no Gol que eu te apresento pra ela e disse, faz a inscrição na caravana. Eu falei, não, vamos, demorou e tal. Aí fui, o horário do Golfa Fish é o horário que dava pra mim. Então, assim, a primeira vez que eu fui no Gol foi no Golfa Fish. E foi uma experiência muito legal, porque, assim, é, foi minha primeira participação assim no Gol, e foi um dia que o pessoal pregou sobre o sonho, né? Sobre essa a moção, a inspiração principal do ministério. E aquilo me tocou profundamente, sabe? Então eu falei, não, achei minha turma, aqui que eu vou ficar, que não sei o quê. E de fato, aí eu engatei com o pessoal mesmo. E foi também nesse primeiro Gol artístico que eu fui na minha vida, né? Que eu conheci a Ana Elisa, e hoje a gente é noivo e vai casar, né? Te amo, meu amor. Aí foi o Mu já marcando minha vida desde o início, né? E só um comentário que eu ia fazer, que a Jéssica falou, né? A Isa falou, na verdade, que a gente não tem capela do Santíssimo na UFMG, mas a gente já levou o Santíssimo para a UFMG mais de uma vez, inclusive. Teve é até engraçado, acho que vale a pena comentar isso, que teve uma semana missionária como essa que a gente está vivendo essa semana, que teve uma adoração lá na escola de engenharia, e aí, onde hoje eu estudo, né? Na época eu não estudava, não. Aí a gente levou o Santíssimo para lá, tava lá em exposição, tava adorando e tal. E nesse momento, o diretor da escola de engenharia passou no corredor. Aí passou, olhou, viu, voltou e falou assim: Uau! Só que assim, ele não entrou, né? Seguiu o caminho dele. Depois eu descobri que ele é católico também, muito atuante na paróquia dele. Então, assim, aos poucos você vai descobrindo uns e outros ali, sabe? Você vai conhecendo um amigo que é católico, você conhece um professor que é católico. Ontem mesmo eu descobri que um professor meu é extremamente católico e vai na missa tridentina também. Então, assim, aos poucos você vai descobrindo sua turma ali dentro, sabe? Então é muito legal. Deus não nos desampara mesmo. Nossa, legal demais. E sim, né? Nós temos também Santa Missa toda semana lá na UFMG, é uma bênção também. E aí, você comentando, eu até lembrei, né? Eu não sou, né, do Odonto, né, da Faculdade de Odontologia, mas, né, o pessoal de lá, eles comentam mesmo que o diretor de lá é católico, assim, e que ele super apoia, né, os gols e tudo, dá maior suporte. Então, é muito legal ver isso, né? A gente vai descobrindo mesmo essas Uma pessoas bênção, viu? no nosso meio Faz toda a universitário. diferença, não? Sim. Sim. E o que você falou também, né, né, que seu amigo aí que deu uns embatezinhos, mas quão bom também, né, ter essa oportunidade de testemunhar, né, Jesus. É uma graça, né, que ele nos dá e ele nos ajuda, né, nos fortalece através disso, né. Muito legal. E agora, Thali, o que você conta pra gente? Então, eu também não tive nenhum, né, embate, nenhum problema, assim, nem com professor, nem com aluno. Eu acho que também o curso de exatas, eu fiz engenharia de computação, acho que o curso de exatas é muito mais tranquilo nesse quesito, assim, porque a gente não entra em tantas questões morais, existenciais e tudo mais, então não gera debates. Mas eu vou falar um pouquinho, né, de como que eu descobri o Moore, que meu primeiro gol também foi o Golfa Fish. Também entrei pelo Golfa Fish na porta de entrada no ministério, apesar de estudar no Cefet. Eu tinha um amigo que ele era na época coordenador do Carisma da UFMG, o Guilherme. E aí ele conversando comigo falou: Nossa, eu sonho com gol no Cefet. Eu falei: O que é gol? Aí ele: Pertence à RCC. Eu falei: O que é RCC mesmo? Ele: Não, vem cá que eu vou te apresentar. E aí, na época, o Cefet estava de greve e a UFMG estava quase entrando de greve. Isso foi em junho de 2012.
E aí eu saí do estágio e fui para a UFMG. Não conhecia muito lá, fiquei meio perdida. Aquela Fafishne com as salas com os números aleatórios ali, fiquei super perdida, mas cheguei no Gol. E aí eu fiquei impressionada, eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei, eu nunca pensei que eu veria algo assim, que eram músicas que eu cantava na igreja, sendo cantada na sala de aula, com o quadro, com as carteiras da sala de aula, com umas mais de 20, quase 30, o Gol Fafiche era muito cheio, pessoas ali rezando, louvando a Deus, dançando. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso nunca vai existir lá no Cefet. E aí ali o sonho começou a brotar, né? E eu comecei a conhecer mais do ministério. Depois a gente teve, né, um longo período, assim. E no dia foi até a prima do Vinícius que estava pregando, a Carlinha, que eu lembro até hoje, assim, da pregação, e tinha toda a velha guarda do ministério lá na época, assim. E aí depois, 3 meses depois, teve o Ruá, que foi esse evento que está tendo essa semana. E aí eles me chamaram para participar. O Cefet ainda estava de greve, então eu estava assim tranquila, né? E aí na época foram 2 semanas de evangelização assim intensa, de manhã, de tarde, de noite, em escala, para anunciar o amor de Deus na universidade. Era nas PUCs e não sei se era Faminas, tinha Unifenas, não sei, tinha uma outra universidade. E aí ali eu fui conhecer melhor do MUR, do Ministério, e comecei a falar, não, eu quero muito isso lá no Cefet. Isso foi no final de 2012, aí a gente tentou em 2013, não deu muito certo, depois eu fui para o intercâmbio. Em 2014, a providência de Deus, né? Eu comecei a conversar pelo grupo do Facebook do MUR mesmo. Eu falei, não, que sonho se tivesse isso no Cefet. E aí uma outra pessoa, que era o Renan, viu a minha mensagem e falou assim, eu estou rezando com outro professor para começar um Gol no Cefet. Aí a gente começou a conversar e aí tudo se abriu, né? E aí a gente começou com uma missa de encerramento de semestre, foi no meio de 2014. Quando eu voltei do intercâmbio, a gente fez uma missa lá no Cefet, e aí depois a gente foi pro Enur, em Viçosa, e logo em seguida a gente já inaugurou o Gol. Esse mês agora, dia 5 de outubro, fez 6 anos de Gol Cefet. E aí foi uma... 6 anos, isso, 6 anos. Foi uma graça muito grande, assim. Eu toquei nessa missa. Você tocou nessa missa, é verdade, eu lembro disso. Você sempre tocava nas missas. A gente tentava fazer 2 missas, uma no início ou no final do semestre, assim. Geralmente tentava, né? É verdade, você sempre ajudava a gente. Nossa, que bênção, Thali. Muito legal, né? Só um recado, então, Pode assim, falar. né? Então, se alguém estiver aí assistindo e falar assim, nossa, eu tô gostando muito disso, mas na minha universidade não tem Gol, não tem nada do MUR. Então, não desista, porque olha aí, na minha também não tinha. Então, se você de fato, né, você tem essa vontade, esse desejo, corra atrás, procura a Isadora, procura os coordenadores do MUR, que com certeza você vai ter muito apoio para iniciar um Gol lá na sua universidade. E Deus sempre providencia. E aí, a gente tinha, né, os 2 outros servos que iniciaram o Gol já tinham participado do MUR em cidades do interior, eles já conheciam bastante do ministério, um deles era professor, tinha outros professores bem mais velhos de casa do Cefet, que na época da universidade estudaram também, eram também do Gol, então eles facilitavam, ajudaram a gente a reservar auditório para fazer missa, então a gente teve um grande apoio. Mas depois que a gente deu o primeiro passo, as outras portas foram se abrindo. Então, se você tem vontade, né, de ter um Gol lá na sua universidade, reze por isso, façam, né, orações, sacrifícios, jejuns e corra atrás da coordenação do MUR, porque é possível sim, e dá muitos frutos. Que legal. Muito bom. Louvado seja Deus, né? Mas que legal isso, né? De sonhar mesmo com o Gol, de sonhar com, né, a presença de Jesus dentro da nossa universidade. Isso que é o importante, né, no começo, de gerar, né? Gerar o grupo de oração, primeiro em oração, né? Isso é muito legal, ver como esse sonho brotou. Muito bom. Agora, Vinícius. Eu, quando eu entrei, eu cheguei na sala de aula. Eu lembro que quando eu cheguei, não me identifiquei com ninguém, gente. Ninguém da minha turma. Eu lembro que era uma galera muito mais velha. A média de idade era galera velha, já diferente, com um perfil totalmente diferente do meu. Eu estudava, meu curso era à noite.
Então eu cheguei e fiquei totalmente perdido e fiquei as semanas perdido. Fiquei perdido no início da faculdade. Minha prima me apresentando o gol só era de manhã. O gol Fafite só tinha gol de manhã, não tinha gol à noite. Então eu ficava assim, gente, no primeiro período você não tem muita coisa para fazer, eu falei assim, eu vou sair da minha casa para ir pro gol. Eu ficava meio assim, meio para lá, meio para cá, sabe? Sem saber o que fazer. Até que o momento eu fui decidir, ela me falava, ela começava a me falar muita coisa, então a minha expectativa era chegar muito gente, aquela galera, tipo umas 50 pessoas. Eu lembro quando eu cheguei, era uma salinha pequenininha, era umas salas bem pequenas na Fafiche, e a do Gol era uma delas. Devia ter umas 10 pessoas, não tinha muita gente igual na época que a Rita falou, que o Lucas falou, mas tinha umas 10 pessoas, e eu falei, meu Deus, gente. Eu não lembro muita coisa não, mas a partir daí que eu fui toda quarta, sabe? Eu comecei meio capenga, eu lembro que apesar de toda vez eu saía no meio do gol, eu saía para atender telefone, eu saía para beber água, toda vez eu tinha esse problema, sabe? Foi meio difícil, eu tinha aquela meia luta com o pessoal, embate em sala de aula, eu não falo a verdade, porque eu sempre fui muito na minha. Como eu falei, eu sempre fui muito, muito deslocado, eu sabia que eu não tinha um espaço ali dentro. Então eu falei assim, eu não vou falar nada, então eu não cheguei lá e falei assim, gente, eu sou católico, então eu sempre ficava muito na minha, muito reservado. E eu lembro, tipo assim, que todo dia na aula chegava pessoas dentro da sala, pessoas de DCE, de DA, para anunciar alguma coisa, para falar alguma coisa, para protestar de alguma coisa, sabe? E isso me marcou bastante, porque é a única visão que a gente tem, sabe? Aquilo ali é 5 vezes por semana, de segunda a sexta, tá sentado, você com 18 anos, você entrou na faculdade. Você chegou aquele dia, o pessoal com aquilo na sua cabeça, sabe? É isso, a gente precisa disso, tá acontecendo isso, a gente não pode aceitar isso. Olha que tá. E eu não me sentia parte daquilo. Eu não me sentia, sabe? E o gol foi meu refúgio naquele momento, sabe? Porque apesar de ter um embate ali dentro, interno comigo mesmo, assim, de tá mais ou menos, mas eu sempre fui, sabe? Eu sempre fui aquilo ali que me fez continuar, sabe? Porque eu fui vendo um momento a escada se dividiu. E eu falei assim, realmente, aqui não é meu lugar, eu vou para cá, sabe? E foi o gol e foi essa escolha, foi a escolha do ministério, sabe? Foi a escolha de ir atrás de Deus, sabe? Eu falei assim, é esse que é meu caminho, já era católico, não vou deixar me dominar, sabe? Então, eu nunca tive nenhum embate direto, sabe? Mas foi essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia da faculdade, sabe? As coisas que você vê que me fez olhar e falar assim, apesar de todas as coisas, dos meus problemas, questionamentos de fé que eu tinha naquele momento ali, eu preferi ficar no gol e lutando, sabe? Foi uma luta toda quarta-feira, sabe? Mas graças a Deus, sabe? Foi o caminho, foi a escolha certa, né? Com certeza. Nossa, é muito, muito bom ver, né? Como que Deus atrai a gente para esses momentos, né? Na presença dele, mesmo diante de tantas coisas, né? Ele nos dá essa opção de escolha. A gente tem os caminhos, a gente pode escolher. E como é bom, né? Quando a gente sabe, quando a gente tem essa oportunidade de conhecer o Gol, né? O MU dentro da universidade. É uma grande bênção, né? Só comentando um pouquinho, né? É um oásis no meio do deserto. Sim, com certeza. É muito bom. Só comentando um pouquinho da minha experiência, assim, também, assim como a Thali, eu também não tive muitos embates, assim, né? Eu faço fisioterapia, o pessoal é bem tranquilo, assim, cada um na sua também, fica na matéria, não traz nada dessas questões mais polêmicas, não. Não posso falar, assim, que sempre foi muito respeitada e tudo. Inclusive, aconteceu uma vez uma coisa muito legal, né? A abertura que eles deram pra gente, quando eu já estava lá no Go Efeto, que a gente queria divulgar, né, o Gol e tudo. E aí o pessoal do site lá, que eu esqueci como é que chama, da comunicação, né, do prédio, fez até uma entrevista com a gente, postou um negócio no site. Então foi muito legal isso, essa abertura, né, que eles deram para a gente, para divulgar, né, que o Gol acontecia lá na faculdade. E, né, o meu encontro com o Muro, assim, também foi muita graça de Deus, porque
quando eu entrei na faculdade, eu já estava com essa ideia, né, de ir no Gol, porque eu tinha visto lá no Cefet. Mas eu ainda não sabia direito onde era, né, e ainda tinha um pouco de vergonha, né, eu sou mais tímida, assim, de chegar lá de primeira. Mas tinha uma menina da minha turma, né, uma amiga, que ela também era católica e estava doida para ir no Gol. Aí teve um dia que ela falou assim, eu tô indo ali no grupo de oração, gente, tchau. Aí eu falei, o quê? Você tá indo? Eu quero ir com você agora. Aí eu fui com ela. E aí, tipo assim, já tinha passado um mês de aula, eu acho, né, que até a gente se adaptar, assim. Mas aí o que me marcou muito desse primeiro dia, né, que eu fui no Gol, foi realmente a acolhida, né? Eu lembro até hoje que foi a Laurinha que estava na acolhida, assim, ela deu um abraço, aquele abraço. Eu fiquei, gente, que isso? E eu falei, é possível. Tipo assim, vendo, né, o Gol, como foi aquela experiência, eu falei, é possível sim, né, encontrar, né, essa intimidade com Deus dentro da universidade. Foi uma experiência muito boa que fica marcada na gente mesmo, né? E eu acho que faltou a Jéssica, né, contar um pouquinho de como é que foi que ela conheceu o Mu, né, o Gol, os meninos já contaram. Você contar um pouquinho pra gente, Jéssica? Então, assim que eu cheguei em Betim, uma amiga, uma irmã do grupo de oração ligou perguntando como é que eu tava. Aí eu falei que tava bem, mas que eu precisava de grupo de oração, que não é possível que na PUC não ia ter um grupo de oração para eu participar. Não tinha. Pelo menos eu não sabia que tinha o grupo de oração. Então eu fiquei no primeiro e segundo período do curso, participando apenas dos grupos de vivência da pastoral universitária, que eram muito bons, me ajudaram demais assim, nesse processo de adaptação, mas não era grupo de oração, participava dos grupos de vivência e das celebrações eucarísticas. E um dia, eu mexendo no Facebook, escarafunchando, fuçando, eu achei uma página lá, um perfil assim, Gol PUC Betim. Foi isso, eu quis morrer. Eu falei, gente, como assim? Tô 2 anos dessa PUC, tendo gol, eu não tô sabendo. Aí eu fui, entrei no perfil e vi que os gols aconteciam à noite. Como eu estudava de manhã, no início da graduação, eu não ia à PUC à noite. Ai, a minha luz desligou, peraí. Não dá pra vocês verem direito. Aí depois que eu comecei a trabalhar na pastoral, com os trabalhos acadêmicos, eu acabei indo muito à PUC à noite, o que me possibilitou participar do Gol. Mas enfim, aí eu fiquei bem chateada, porque eu falei, gente, eu poderia estar participando há um ano já no grupo de oração e eu sequer sabia da existência do Gol. Aí eu fui procurar outros perfis, né, para ver se eu achava mais alguma coisa. E achei o perfil geral no Facebook, acho que naquela época nem tinha Instagram, do Mur BH, e vi que tinha um anúncio da caravana do Enur, que acho que no ano de 2017 foi lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Aí eu pensei, gente, eu vou nesse encontro, porque eu já vou, já conheço o povo, já conheço o ministério, já conheço o carisma, se for, já fico. E assim, Santa Maria, não conheci ninguém, estava desempregada, não tinha dinheiro. E nessa época eu já participava do grupo de oração da minha paróquia. O grupo de oração Cristo Redentor, fui muito bem acolhida. Eu lembro que eu cheguei em Minas numa semana, na outra semana eu fui com minha mãe, umas 3 tias, elas praticamente assim, colocaram no colo do coordenador e falaram, toma conta dessa menina. Graças a Deus eu fui muito bem acolhida pelo coordenador do Gol, pelo coordenador forânico. Aí eu fui mandei mensagem no Message para a página e a Kathleen me respondeu. Eu nunca esqueci disso, ela foi muito acolhedora. Aí eu falei tudo. Falei, irmã, é o seguinte, sou Jéssica, eu tenho. Na época, acho que eu tinha, não sei, 19 anos. Sou lá do Pará, tô aqui em Minas, tarará, tarará, tarará. E vocês estão organizando caravana para ir pro encontro? Ela falou, não, estamos organizando sim. Eu fiquei, mas como é que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém. Ela falou, amada, vai ter um encontro arquidiocesano de ministérios e tem um workshop que vai ser do MUR. Só que eu já estava inscrita para esse encontro, por causa do grupo de oração da paróquia. Aí eu só mudei o workshop, eu consegui mudar e fui para o workshop do MUR. Mas eu fiquei tão feliz quando eu cheguei lá. O coordenador, à época, era o Didi. Mas antes do EAM, ele me passou o número do Diego e eu fui a um grupo de oração lá na PUC Betim. Foi no mesmo dia de um evento de extensão que eu participava, então eu saí rapidinho da palestra no auditório, fui para a capela
E o povo lá estava rezando, cheguei no finalzinho, mas eu fiquei extremamente feliz. Gente, mas quando eu falo feliz é sem exagero, sabe? Eu fiquei assim, muito, muito feliz. Porque não conhecia católico na universidade, eu me sentia muito só. Aí quando eu cheguei no EAM, quem pregou no dia foi o Luan, um irmão do ministério, assim, muito bom, gosto muito dele. Ele é lá de Mariana, ou Ouro Preto. Acho que é Mariana, não é? Acho que é da Diocese de Mariana. Alguma coisa assim. Mas assim, a pregação foi muito boa. E as pessoas se apresentaram rapidinho. No dia, quem ficou comigo foi a Willy, uma irmãzinha também. O Didi falou assim: fica aí com a Willy, Jéssica. Eu não conhecia ninguém, mas tá bom, eu fico. Mas foi muito bem acolhida. E eu fiquei muito feliz, gente, quando eu vi aquele tanto de universitário rezando. Eu falei, gente, não é verdade isso. E eu lembro que depois eu vi era o tempo de... Foi alguns dias antes da experiência de oração. Da minha cidade não tinha esse nome. Expor lá, tipo, exposição agropecuária. Aí eu lembro que o Mike, nosso coordenador estadual, no finalzinho, falou assim: quem que vai servir na Expo? Aí eu falei, gente, o povo serve em exposição agropecuária aqui em Minas. Como assim? Aí depois que eu entender que era o encontro. E eu lembro que eu vi a Willy conversando com a Ana Cláudia, que é uma outra amiga muito querida do ministério, elas falando sobre reunião, sabe? Eu falei, gente, eu queria tanto participar dos encontros com vocês, mas só pensei, né? Mas eu sou lá em Betim. E assim, gente, eu participei de tanta reunião depois, acho que Deus escutou assim, a minha oração, então a gente deve ter muito cuidado que a gente pede para Deus. Mas foi isso. Foi muito rápido. Eu fui no EAM, e logo depois teve um encontro em Santa Maria. Eu fui ao ENUR, foi uma viagem assim, muito boa. Graças a Deus eu comecei a estagiar logo em seguida, então eu peguei o dinheiro emprestado com meu avô e depois assim que eu recebi, assim, meu primeiro salário foi para pagar a minha ida ao ENUR. Aí depois, logo em seguida, teve a Amorização, que é um encontro muito bom também, e é isso, e estamos aqui até hoje, graças a Deus. Eu sou muito bem rápido, tudo muito rápido, mas deu certo. Nossa, que bênção, né, Jéssica? Deus vai encaminhando as coisas. E estamos aí hoje, né? Graças a Deus. Pessoal, já estamos caminhando, né, para o nosso final. As pessoas que quiserem deixar as perguntas aí no chat, vamos ver se dá para responder alguma. Mas queria passar a palavra mais uma vez para vocês, rapidinho, né? O que vocês querem deixar também para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Algum conselho, alguma coisa. E como o, né, modificou a vivência de vocês na fé, né? O que ajudou vocês. Agora a ordem aqui está diferente, mas vamos começar com o Lucas. Falar com vocês a verdade. Pra ser bem sincero, o MUR me ajudou a crescer absurdamente na fé católica, sabe? Assim, eu ainda não tô longe de ser um católico ideal, mas em comparação com o que eu era quando eu entrei, eu tô muito melhor. Muito que melhorar ainda, né? E eu devo isso ao ministério, sabe? Um incentivo muito grande que o pessoal dá, assim, de estudar, de procurar conhecer, de ter a vida de oração, buscar as virtudes. E, assim, devo muito mesmo ao ministério. E a dica que eu dou para quem está entrando na universidade é o seguinte: primeiro, né, procura o gol. Se não tiver gol na sua faculdade, funda um. Mas também procura andar com pessoas que pensam como você, que têm a mesma fé, que buscam os mesmos objetivos, que amam as mesmas coisas. Santo Tomás de Aquino fala que a amizade, ser amigo é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Então, esses são os amigos que a gente deve buscar, né? Em todo lugar, mas na universidade principalmente, porque a universidade é um lugar que a gente fica muito sozinho. Então, a família está longe, os amigos de infância estão longe. Então, procurem fazer amizades assim, amizades que durem, né? E e busquem sempre dar testemunho também, mas como diz São Francisco de Assis, pregue o evangelho o tempo todo, se preciso, use palavras. Então, assim, com a sua vida, com o seu modo de viver, com o seu modo de ser aluno, de ser estudante, busque dar testemunho da fé. Busque ser o melhor que você puder. Dê o seu melhor naquilo que você está fazendo. Porque é assim que a gente vai dar testemunho da nossa fé. Porque Deus nos coloca na universidade não é só para a gente aprender uma profissão, mas a universidade também é um campo de missão. E para desempenhar bem essa missão, Deus quer os melhores. Então, nós precisamos ser o melhor que nós podemos oferecer.
Então, se eu puder dar umas dicas aí para quem está entrando, as dicas que eu dou são essas aí, sabe? É isso aí. Jéssica? Nossa, fico até pensando, gente, tem tanta coisa para ser dita, mas eu vou tentar ser breve. Mas o Ministério Universidades Renovadas me ajudou muito. E em vários aspectos, mas assim, no sentido formativo, há encontros assim, sobre vários assuntos, sobre sexualidade, sobre afetividade, sobre virtude, sobre muita coisa. Mas assim, eu me senti muito ajudada nessa questão que o Lucas falou da amizade. Eu lembro, e de ter referências também. Eu lembro que lá no encontro no ENU, em Santa Maria, quando eu vi, assim, que acho que não era um ginásio, a quadra, com vários jovens, assim, e eu conversei com algumas pessoas, pessoal de engenharia, do direito, vários cursos de todos os estados, encontrei gente do meu estado, e assim, todo mundo ali unido por uma única coisa, um único valor, um único ideal, que é realmente servir e amar a Cristo. E assim, aquilo me deu muita força, sabe? A cada gol, a cada encontro, a cada formação. Assim, eu ao ver as pessoas e gente na graduação, pessoal no mestrado, no doutorado, às vezes nós podemos contar com a participação daquelas pessoas que já são casadas, que levam os filhos. Então, assim, são experiências muito, muito fecundas e que realmente dão ânimo para continuar. E falando só um testemunho rapidinho, eu lembro que eu tive que sair de um estágio, porque não era na minha área, eu queria muito estagiar na minha área. Eu lembro que eu conversei com uma moça, uma irmã do ministério, ela é médica, falei da história para ela falou, irmã, vou rezar por você, pelo seu estágio. E durante várias semanas, todo dia, ela mandava, oi, irmãzinha, bom dia, tô rezando por você, tá bom? E assim, e era um estágio, ela estava preocupada, ela estava rezando. Então, é muito importante ter essas referências, essas pessoas que nos ajudam. E o conselho que eu dou é não tenham medo de vivenciar as experiências da universidade no sentido acadêmico. Então, assim, não tenham medo de pesquisarem, não tenham medo de serem extensionistas, não tenham medo de participarem de grupos de estudos, de liderarem rodas de conversa, porque realmente é como o Lucas falou, Deus quer que nós sejamos os melhores. Então, assim, não tenham medo de, eu vou começar a estudar e vou ler muita coisa e vou começar a me desvincular daquilo que a igreja fala, assim. É claro que é necessário ter prudência, não estou falando assim que vai poder ler tudo, ficar aberta a tudo, assim, no sentido de não ter medo de realmente vivenciar aquilo de bom que a universidade tem que a universidade nos oferece, no sentido de, olha, eu sou cristã, eu sou católica e eu posso sim contribuir muito para o universo científico, posso contribuir muito para a minha área de atuação, seja no direito, seja na engenharia, seja na administração, na fisioterapia. Eu, enquanto católica, posso sim ser uma boa advogada, posso sim ter uma atuação técnica e posso sim trabalhar sobre a iluminação, sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, não tenham medo de serem bons profissionais, de realmente se dedicarem na graduação. E assim, Deus conduz tudo, gente. As coisas vão acontecendo e no final dá tudo certo. Sim. Gente, vocês estão falando tudo, tá muito bom. Tá resumindo tudo aqui. Tali? Então, assim como o Lucas e a Jéssica falaram, assim, o MUR, durante todo o meu período de faculdade, foi um sustento e um aumento para minha fé também. Eu digo assim, como o Lucas disse, o MUR foi responsável pelo aprofundamento da minha fé, por conhecimento verdadeiro do que é a doutrina da igreja, do que são as virtudes, de aprender a estudar as encíclicas, de aprender, enfim, infinitas e infinitas coisas que o MUR proporcionou. Então, né, como a Isa falava no início, assim, alguns dizem que quando você vai entrar para a universidade você vai perder a fé, foi muito pelo contrário. Foi aí que eu aumentei a minha fé a partir do ministério. E assim como também eles disseram, seja o melhor na sua área, no sentido de ser também exemplo.
você, querendo ou não, você é diferente e deve ser luz onde você está, deve ser luz no mundo. E do que um rema, assim, né, do ministério é unir a fé e a razão. Então, a gente vivencia a nossa fé, a gente vivencia ali a nossa fé no gol, nos nossos GPPs, nas santas missas que a gente faz nos nossos campos, e nós também estudamos a nossa fé, para que quando surgir, né, alguma situação em que nós somos nos colocados em questionamentos, nós possamos de fato defender a verdade, porque o que mais, né, qual maior conhecimento do que a própria verdade? Então, quando nós conhecemos a nossa verdade, a fé que professamos, nós podemos revelar essa verdade para os outros que estão na escuridão. Pode ser que muitas vezes crie embates, porque quando é aquela história, né, quando tudo é trevas, né, quando tudo é escuro, quando se acende uma luz, dá uma ardência assim nos olhos, mas é o nosso papel ser luz, né, em meio, ainda que seja em meio às trevas. E a dica, né, o conselho que eu dou a vocês é: aproveite desse tempo. Não se preocupe, eu sei que na universidade tem vários trabalhos, tem o tempo, às vezes a gente fala que é escasso, tem prova para estudar, mas todas as vezes que tinha, por exemplo, uma experiência de oração e eu tinha prova na segunda-feira, a gente faz a nossa parte, você faz a sua parte, você vai estudar, mas aquilo que não tem como, entrega para o Senhor, porque Ele sempre, sempre, sempre providenciou, e no final é muito melhor do que se eu tivesse passado o final de semana inteiro estudando com as minhas próprias forças. Claro, a gente faz a nossa parte, o nosso dever, mas às vezes a gente vai perder um final de semana a mais de estudo, igual as outras pessoas da nossa sala estão fazendo, mas o Senhor sempre providencia. Então aproveite, porque esse tempo é a sua oportunidade de evangelizar e de ser testemunho na universidade. O tempo passa muito rápido, parece que não, mas 4 anos passa e depois nunca mais você vai ter essa oportunidade. Você vai ter oportunidade na paróquia, você vai ter oportunidade em vários outros ambientes, mas na universidade você não vai ter mais essa chance. E também é o lugar onde a gente constrói assim, os grandes amigos, né, da nossa vida, assim, da vida. E depois que a gente forma, a gente tem a oportunidade de continuar no ministério pelos GPPs, o grupo de partilha de profissionais. Então eu formei em 2016, ali a gente começou o GPP Querima, agora o GPP está quase completando 4 anos, com a graça de Deus, e também, além do MUR, né, ter sido sustento nesse tempo da universidade, ele foi essencial nesse meu período enquanto profissional, principalmente no início ali, porque cada um de uma área, estávamos vivenciando esse descobrimento do mercado de trabalho, e ali a gente, né, rezava, partilhava as nossas experiências profissionais, ali a gente tem informações também da fé, enfim. Então, o ministério é um sustento tanto na universidade quanto pós-formado e a amizade, assim, que é para toda a vida. Então, não perca essa oportunidade que passa muito rápido. Tá mudo, Isa. Oi? Eu achei que o Vinícius tinha caído, mas ele estava mudo, então, né? Vinícius? Então, gente, o que eu falo para vocês é que eu fiz minha segunda família, né? Tá aí em BH. Eu fiz verdadeiros amigos, sabe? Pessoas que eu posso contar até hoje, mesmo estando muito distante, sabe? São pessoas que, no momento que eu estava muito triste, vieram me abraçar, vieram me consolar, vieram me dar dicas. São pessoas que quando eu estava sozinho, me chamavam para almoçar, me chamavam para jantar. Então, sabe, eu tenho tudo a agradecer. O pessoal do Ministério da Universidade Renovada, sabe? O quanto eles me acolheram lá naquele ambiente inóspito, né? Que era a faculdade. Estava muito sozinho na sala de aula, né? Com os colegas. Eu não tive muita amizade na minha turma, né? Na minha sala, né? Então, todas as minhas amizades foram da Universidade Renovadas. Então, eu só tenho que agradecer, porque fizeram da minha universidade momentos maravilhosos, sabe? Como eu disse, momentos que não voltam. A gente tem que aproveitar esse momento, sabe? Tem os prós e contras, mas os prós valem muito mais a pena, sabe? Deus ajuda em tudo, sabe? Ele nunca falha. Naquele momento que você estiver sozinho, você vai estar andando na universidade, chorando, triste, vai aparecer alguém para te dar um abraço, sabe? Você vai falar assim, nossa, valeu meu dia, sabe? Só aparecer aquela pessoa com aquele abraço. Porque acho que uma coisa que marca o MUR mesmo é o abraço, né? Todo mundo fala que o abraço, né? Aquele abraço de acolhida, né? É isso que marca, é isso que faz a gente ficar, sabe?
Então, apesar das dificuldades, das lutas, né, das batalhas de fé que a gente tem, que a gente passa lá dentro, que a gente escuta, sabe, as coisas, aqueles momentos do gol, aquele 15 minutos, 30, 1 hora, né, as missas toda sexta-feira que a gente tinha, os encontros. Então, tudo isso, sabe, vai juntando, vai fazendo parte, sabe, vai fazendo a gente manter a nossa fé. Então, eu posso falar que eu cresci espiritualmente, pessoalmente, eu entrei lá uma criança, eu posso falar que eu saí como um homem, né, com compromisso, responsabilidade, sabendo o que é certo, sabendo o que é errado e aprendendo também, né, caindo e aprendendo, né. E a dica que eu dou, sabe, é que a gente estude bastante, sabe, conheça bastante a história da igreja, o que fala, o que o Papa fala, o catecismo, para a gente não cair, sabe, nas besteiras que o pessoal fala, porque a gente chega na sala, os professores, os colegas falam muitas coisas, né? Então, se a gente se deixar levar, se a gente não ficar atento ao que a igreja, ao caminho da igreja, a gente se perde. A gente não pode cair no relativismo, né? Porque na universidade eles gostam muito de falar do relativismo, tudo é relativo, tudo pode. Não, gente. Então, a gente tem que ter a cabeça firme, porque 1 minuto que a gente dá, sabe, a gente se perde, a gente já está aceitando isso, a gente já tá achando isso normal, a gente já está não olha tais coisas com sabe, então a gente tem que ter esse policiamento, então a gente tem que ficar todo, né, orar e vigiar, né, a gente tem que estar todo esse tempo vigiando, para a gente que não cai nesses relativismos, né, que a faculdade apresenta para a gente. Então, o gol é esse momento de oração com as pessoas. Então, igual o Lucas disse, as amizades ali tem que andar de preferência, gente, com pessoas católicas, com pessoas que frequentem, porque aí você vai estar com aquelas pessoas. Porque senão a chance de você arrumar para o outro lado é muito grande, né? Então, foi essa a minha escolha, né? Eu escolhi andar com o pessoal do ministério, não me arrependo, sabe? Então, eu pude aproveitar minha faculdade do jeito melhor não tinha, sabe? Então, eu só agradeço. Então, fica a dica aí, sabe? A gente não se deixe levar para os relativismos do mundo acadêmico, tá? Foco, abraços. Nossa, gente, muito bom, né? Ouvir esses testemunhos. E é comum, né, a todos nós, esse testemunho da gratidão, né? E de como nos ajudou a trilhar, e nos ajuda ainda, né, a trilhar esse caminho da fé, de conhecimento da verdade. E é a verdade que dá sentido, né, para a nossa vida, até para a nossa vivência na universidade, que às vezes você vai depois trabalhar com outra coisa, você vai mudar de área, mas e aí, aquele período na universidade, o que significou na sua vida, né? Então, essa vivência no MOOR, né, que através do MOOR, através dos gols, através dos GPPs também, a gente está na presença de Deus e é Ele que dá sentido para a nossa vida, para aquilo que nós fazemos. E, enfim, né, agora chegamos ao final da nossa live hoje. Agradeço muito a cada um de vocês que está aqui acompanhando com a gente. Agradeço muito ao Lucas, à Jéssica, à Thali e ao Vinícius por estarem aqui. Foi um bate-papo muito bom. Se pudesse, né, a gente continuava conversando, tem muitos casos aí para contar. E agradecer de novo ao Zé Carlos, né, por essa oportunidade de estar aqui hoje. E, né, aproveitar para divulgar, né, o nosso ministério. Só bater no Google MURBH, você já vai encontrar o nosso blog. Também nós temos o Instagram, MUR Belo Horizonte, Facebook também, nas redes sociais, só procurar MURBH. E também aproveitar, né, você que está aí, que conhece algum jovem, que conhece alguém que vai entrar na faculdade, ou que já está na faculdade, ou alguém que já também trabalha, é professor de faculdade, ou que está nesse âmbito acadêmico também, para participar dos grupos de partilha profissional também, pode entrar em contato com a gente, que a gente está super aberto, né, e mais que pronto para acolher cada um de vocês. Também aproveitar para divulgar as nossas atividades do RUA dessa semana, que estão, sim, sendo muito abençoadas. Amanhã nós teremos uma adoração às 9 horas da noite também, pelo Google Meet. Na sexta-feira nós teremos uma live oracional, musical, né, às 9 horas também. E no sábado nós vamos ter o nosso Golaço, que vai ser transmitido pelo Instagram, às 6 horas da tarde. E aí, estão todos mais que convidados também para estar participando com a gente essa semana, nos ajudando a divulgar também, porque a gente quer que essa mensagem, né, do amor de Deus chegue para mais pessoas ainda. E
para finalizarmos, então, queria agradecer também a Nelise, quase esqueço, novamente, por estar aqui nos ajudando, né, por trás das câmeras. Se até quiser aparecer, Ana. Mas, para a gente finalizar, vamos fazer uma oração aqui, agradecendo, né, que a gente possa agradecer ao Senhor nesse momento, por essa live, por esse bate-papo que nós tivemos. Sim, Senhor, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor nos permitiu viver aqui, por todos os testemunhos que foram dados. Muito obrigada, Senhor, pela maneira como o Senhor agiu nas nossas vidas, através do Ministério Universidades Renovadas. Nós queremos, Senhor, entregar a vida de todas as pessoas que ainda entrarão, que ainda vão participar do ministério, para que elas também possam vivenciar essa alegria que é estar na presença de Cristo, e para que elas também possam trilhar esse caminho junto de Deus dentro da universidade, e que nós também possamos entregar tudo isso nas mãos da Virgem Maria, ela que é a nossa mãe querida, que também passa na frente de tudo isso, que também guia e cuida de todos os nossos passos, para que nós possamos ter cada vez mais devoção, né, pela nossa Mãe do Céu. Vamos rezar agora esse Pai Nosso e Ave Maria, entregando as nossas vidas e a vida das pessoas que estão aqui conosco nessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, pessoal. Valeu demais. E Valeu, nos vemos pessoal. aí nos próximos eventos. Se Deus quiser. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Deus. Tchau. Valeu.